1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Quem não achou pode ler diretamente no telão. Não despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Observe o que Deus está instruindo. Paulo está instruindo Timóteo, que está assumindo o ministério pastoral. Ele faz algumas considerações muito boas para que Timóteo preste atenção no decorrer do seu ministério, da sua vida, que ministério pastoral não era apenas pregar talvez seja algo dentro de um todo, algo de um todo maior, mais amplo. E Paulo faz uma consideração ao seu filho na fé, dizendo que ele deveria se tornar padrão dos crentes, dos fiéis, em que? Na palavra, e essa não é na pregação, não é no ensino da palavra, das escrituras, e sim na palavra falada. Ele deveria se tornar padrão no procedimento, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Talvez, irmãos, essas outras coisas aqui, procedimento, amor, fé e pureza, talvez você só consiga observar com quem você acompanha de muito perto. Existem coisas que você jamais vai saber da minha vida se você não anda próximo de mim, se você não me acompanha. Se você vem apenas aos domingos, você vai me conhecer apenas como um pregador da palavra de Deus, como aquele que proclama a palavra de Deus. Mas se você se aproxima um pouco mais, você vai ver o meu nível de amor, o meu nível de fé, o meu tipo de comportamento. Essas coisas são para quem anda próximo um do outro. E é interessante, irmãos, que Timóteo, alguns estudiosos dizem que ele não tinha mais do que entre 20 a 35 anos de idade. Porque o texto que nós falamos está dizendo, irmãos, que ele não poderia desprezar a sua mocidade. A despeito de ser um jovem pastor, está enumerado aqui algumas coisas importantes que ele deveria observar, e isso também é extensivo à igreja do Senhor Jesus. E aí Paulo começa mostrando para ele onde ele deveria se tornar esse modelo, essa cópia fidedigna do exemplo maior de Jesus Cristo, na palavra, no procedimento, e hoje nós vamos dar continuidade no amor. Talvez a gente não consiga entender o que de fato significa esse amor colocado na palavra de Deus, exigido por mim e por você, e declarado que Deus, na sua essência, é o amor. A definição mais clara de amor, irmãos, o amor, ele não é abstrato, não é uma coisa inexistente, é algo prático, vívido, algo que de fato você pode sentir ao dar e receber. Porém, existem uma série de textos bíblicos que mostram a minha e a sua obrigação para poder cumprir com essa determinação do Senhor. 1 João capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha como é forte essa expressão desse texto bíblico. Quem não ama não conhece a Deus. E aí você pode, mas pastor, eu amo meu esposo, meu cônjuge, meus filhos, minha família. Irmão, esse amor, ele não está reduzido à sua família nuclear. Esse amor está colocado para todas as pessoas indistintamente, para aquelas que você conhece e para aquelas que você não conhece. Tudo que Deus cria, executa, fala, estabelece, é fruto do seu amor. A essência principal de tudo que Deus realiza é o amor, irmãos. Até a Bíblia nos diz que quando Ele nos disciplina, quando Ele nos castiga, Ele faz isso por amor. Quando um pai disciplina o filho, quando um pai dá uma correção ao filho, ele não faz isso de bom grado, ele faz porque ama,
porque ele sabe que aquela correção pode ajustar a vida do seu filho, pode corrigir um desvio de rota, pode corrigir um problema. Por isso ele corrige, e todas as vezes que existe correção, o amor está explícito, ou pelo menos deveria estar, porque tudo quanto Deus faz, executa e cria, Ele faz por amor. Isso é que é maravilhoso entender, irmãos. Mesmo quando Deus está nos disciplinando, Ele está fazendo isso porque nos ama, porque quer nos ver melhor amanhã, semana que vem, ano que vem. Ele quer fazer com que nós amadureçamos dia após dia. Olha o que a Bíblia diz: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Pastor, eu não gosto daquele meu cunhado, ele fez uma coisa horrível na nossa família, eu não gosto nem de estar próximo dessa pessoa. Querido, nunca mais afirme coisa como essa. Olha o que a Bíblia diz: aquele que diz estar na luz, não pode dizer que odeia a seu irmão. Eu odeio esse partido, eu odeio o Lula. Gente, talvez você não conseguiu entender a profundidade dessa palavra ódio. E observe como a Bíblia ela é enfática. Quem diz que anda com Deus e está na luz, jamais pode dizer ao seu próximo: eu te odeio, ou eu odeio tal pessoa. Isso não condiz com o testemunho daquele que um dia foi salvo. Nós passamos agora há poucos dias das festividades de final de ano, onde geralmente as famílias se reúnem para compartilhar da mesa, dos alimentos e tudo, e talvez alguém fique em casa por não gostar. A Bíblia não está dizendo que você tem que gostar de todo mundo, que você tem que andar com essa pessoa, que você tem que estar com ela sempre. A Bíblia está dizendo que você tem que amá-la. Quem diz estar na luz, eu sou crente, pastor, ainda mais você tem que demonstrar o tamanho do seu amor para com todas as pessoas indistintamente. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele olha para uma prostituta, irmãos, para uma mulher que recebia salário ao vender o seu corpo. Jesus olha para ela com um olhar completamente diferente de todos os outros homens que passaram pela sua vida. O olhar de Jesus consternou, mudou, transformou o coração daquela mulher. E a Bíblia diz que naquele momento a vida dela fora transformada, mudada. Talvez por uma questão de religião, de igreja, a gente olhe para outros grupos de pessoas diferentes dos nossos e a gente tem uma certa distância. A gente não consiga transmitir a genuinidade do amor de Deus. Isso é uma falta gravíssima para mim e para você que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, porque Deus é amor. É um contrassenso alguém dizer que anda na luz, que ama o Senhor, mas odeia o seu irmão, não importa o que ele tenha feito. Qual o motivo que gerou aquela discórdia? Não importa. A Bíblia não está dizendo: ame apenas aqueles que te amam. Olha o tanto que Deus é bom. A chuva desce sobre bons e maus. O sol nasce sobre justos e injustos. O meu discurso precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro. E esse texto, irmãos, ele é poderoso. Outro texto da Bíblia do Senhor, em 1 João capítulo 3, porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, desde o início. Essa palavra está sendo pregada, repetida, que possamos nos amar uns aos outros. Qualquer que odeia seu irmão é homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmão, você não dá uma oferta para um necessitado, quanto mais a vida. Nós estamos no início do ano de 2019 e nós precisamos começar a pensar em valores eternos. Eu estou cumprindo com o que é básico no Evangelho. Observe, irmãos, que Deus não está mandando você dar o que não tem. O amor, ele é básico, ele é essência de todo o nascido de novo. E a Bíblia está dizendo, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deve haver um esforço envolvido em todo e qualquer relacionamento. Não pense em você, irmãos, que relacionar-se com uma outra pessoa é fácil, é tranquilo. Não é uma outra pessoa diferente de você. Mas a Bíblia está estabelecendo critérios para esse relacionamento. E a base desses critérios é o amor. E o texto continua, quem pois tiver bens desse mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Eu estou lendo um livro, nesse início de ano, que tem me feito um bem maravilhoso, As 10 Leis Fundamentais do Relacionamento. E o autor diz o seguinte, você não pode relacionar-se com quem não exige de você e não está disposto a oferecer o que exige de você. Por exemplo, a pessoa exige tempo, a pessoa exige cuidado, carinho, mas ela não está disposto a dar isso para você, a oferecer o que ela mesmo exige. E esse texto está falando, irmãos, algo extraordinário. Quem, pois, tiver bens desse mundo, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar a oportunidade, como estará nele o amor de Deus? Você para num semáforo e a justificativa pode ser plausível, mas por Deus ela não é aceita. A questão da segurança ou da insegurança, você fecha o seu vidro para um menino. Eu nunca esqueço uma mensagem que eu ouvi da bispa Lúcia Rodovalho, onde ela dizia que muitas vezes nós viramos o rosto e estamos negando a identidade daquela pessoa que está nos pedindo algo, irmãos. Ninguém gostaria de estar pedindo num semáforo ou numa esquina algo para poder comer ou para levar para a sua casa. E ao parar num lugar desse, a pessoa te pede algo, você fecha o vidro rapidamente, ou vira o seu rosto, você está negando algo muito, mas muito importante a uma pessoa dessa, a um ser humano, a um ser criado por Deus. Então a gente precisa começar a pensar em algo concreto. A gente está falando de Deus, de poder de Deus, de milagre de Deus, de vir à casa de Deus, mas hoje, exclusivamente, nós estamos falando da essência do Evangelho, da essência de Deus, que é o amor. E a Bíblia está dizendo, se você que tem condição, ver a necessidade do seu irmão e não se abrir para isso, você é pior do que um descrente. Todo primeiro domingo de cada mês nós levantamos aqui cestas de alimentos para poder distribuir com quem necessidade. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, quem dá ao pobre, o que a Bíblia diz? Empresta a Deus. E muitas pessoas ignoram esse momento, fazem que não estão ouvindo, porém, olha o que a Bíblia deixou registrado, talvez para nos estimular a ajudar essas pessoas. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E eu pergunto, será que Deus é um bom pagador? Será que Ele vai pagar o que Ele tomou emprestado? Claro que sim. Eu estava lendo esse livro, ou talvez em outro livro que eu comecei a ler esse ano. Sabe o que o autor dizia? Irmãos, Deus não se move por minha ou sua necessidade. Deus não se move por necessidades. Deus se move por princípios.
estou chorando. Está cumprindo princípio? Tem algum princípio que pode ser aplicado à sua necessidade para mover o coração e o braço de Deus em seu favor? Porque, irmão, a África está cheia de necessidade. Você vai no interior cheio de necessidade. Irmãos, Deus não se move por necessidade. Deus se move por princípio. E um dos princípios mais fortes e profundos que nós lemos hoje está o amor. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra. Outra tradução diz, mas por fato e verdade. Tem que haver algo concreto, a mesma coisa que fala sobre a fé. O que adianta você dizer que tem fé e não tem obras, que não tem algo prático? Irmão, você tem fé? Claro. Mostra-me as tuas obras, que eu vou ver o tamanho da sua fé. Dizer em palavras que tem fé é uma coisa, mostrar isso de fato e de verdade é outra completamente diferente. E o Senhor está dizendo aqui, não adianta falar que ama só de boca. Você tem que demonstrar isso com atitude, com fato concreto. Mesma coisa em relação à fé. O amor verdadeiro, o amor cristão, é aquele traduzido através de ações concretas ao próximo. A Bíblia diz, ama o Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Eu só tenho pensado nesses últimos dias, irmãos, o quanto nós vemos estudando o pastor Derossi ao longo desse último semestre, falando da vinda de Jesus, estudando o Apocalipse, e a ideia que se tem de que quando Jesus voltar, metade da igreja, não está falando do mundo, metade da igreja vai ficar. A proporção que nós temos quando se trata de arrebatamento da igreja, fala mais ou menos dessa proporção de 50%, que um vai e o outro fica, 2 estão na cama, um sobe e o outro fica, 2 estão no campo, um sobe e o outro fica. Uma média apenas de 50% da igreja vai subir no dia do arrebatamento. E a outra metade que talvez venha à igreja regularmente, participa dos cultos, essa não vai subir. E a minha pergunta é, onde estão os princípios de Deus na minha vida? Se essa proporção é a que de fato vai prevalecer, como vai o evangelho que eu pratico, que eu vivo? A Bíblia diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Está dizendo, ei, pratique o que você aprendeu, execute o que tem sido ensinado na sua vida, exerça isso de maneira pontual, prática. E hoje eu estou falando de algo básico, irmãos. Do amor, que precisa ser vivido de maneira prática para um terceiro, para o próximo. Eu amo a Deus, isso está traduzido de que forma na sua vida? Esse amor que você diz render a Ele, e deve render, mas ele precisa ser traduzido de forma prática. E sabe o que eu acho engraçado, pastor Marcos? Que às vezes a gente pensa que apenas o amor, ele pode ser dedicado aos pobres e aos necessitados. Irmão, o rico, ele não cometeu pecado por ser rico. A gente tem essa ideia, Gustavo, de pensar que a gente só precisa ajudar o pobre. O rico, parece que ele é penalizado, Léo. Eu esqueci seu nome. Wesley, parece que o rico é penalizado, ele não precisa receber carinho, ele não precisa de abraço, ele não precisa de apoio, ele não precisa de abraço. Irmãos, isso é indistintamente.
Posso ouvir seu amém? O rico e o pobre precisam do mesmo amor que é estendido a todos, sem acepção de pessoas. Parece que o evangelho é destinado só ao grupo de necessitados. Não, irmão, quem não tem Deus é necessitado da mesma maneira. Aí você olha para uma pessoa que tem uma certa condição financeira e diz, ele não precisa. Se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está mentindo, e a verdade não está nele. Irmão não é só o necessitado, são todos que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, ele não precisa receber abraço, ele não precisa receber um presente, ele não precisa receber uma palavra de ânimo, de carinho, ele tem tudo. Um dia eu ouvi a Ana Maria Braga falando sobre isso. O que a gente dá para uma pessoa que tem tudo? Dá mais um pouco daquilo que ele já tem. Irmão, quem gosta de receber um abraço, um beijo ou uma frase, eu te amo, você é muito importante para mim, levante a mão. Aqui não está reduzindo só a necessidades financeiros. Isso aqui, todo ser humano precisa receber. Se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, está em pecado. Pastor, o que eu faço se eu estou sem falar com meu cunhado? Acabou o culto, pegue seu celular, ligue para ele. Pastor, a culpa foi dele. Irmão, não importa, eu pequei e Deus estendeu o seu amor para mim. Talvez por isso você não tenha colhido o que deveria colher, diante de tantas coisas boas e maravilhosas que você tem feito. Não sei se era meu sogro ou minha sogra que dizia, você quer ser amado ou quer ter razão? Enquanto você estiver medindo o tamanho da sua razão, talvez você não se aproxime dessa pessoa. Irmãos, o amor de Deus, ele é tão grande que esquece o tamanho do meu pecado. E para esquecer definitivamente, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele coloca o pecado aonde? No fundo do mar. E não se lembra mais. Pastor, Deus é maravilhoso, mas odeia o seu irmão. A verdade de Deus ainda não está em você. Isso é Bíblia. Aí você vai lá, Senhor, me ajuda nessa área, me ajuda naquela. Você não está cumprindo um princípio elementar da minha palavra, que é estender o seu amor a outra pessoa, não importa o que ela tenha feito. Irmãos, a oração do Pai Nosso, que a gente veio com ela decorada do catolicismo, mas que ela não deixa de ser uma oração muito boa, profunda, bíblica e que precisa ser praticada por mim e por você. O que a Bíblia diz acerca da oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o pecado deles. Perdoa os nossos, assim como eu perdoo deles. Irmão, isso é Bíblia, por isso que é difícil. Por isso que é um estilo de vida sobremodo elevado, diferente de todos os outros padrões que existem por aí. Porque a Bíblia não está dizendo que a gente tem que amar só quem nos ama, não. A Bíblia diz, ame quem te odeia. Abençoe quem te amaldiçoa. Quer provar o tamanho de Deus na sua vida? Ama quem fala, pastor, não é fácil. Irmão, por que você acha que o Espírito Santo existe?
Como eu falei que no homem natural eu tinha brigado aqui com o irmão que começou a falar uma série de coisas da igreja, só possuído pelo Espírito Santo, irmão. É só por isso que nós conseguimos fazer valer uma série de coisas. Se você pensar no homem natural, ele jamais vai conseguir entender esse conceito de vida. Jamais. Só possuído pelo Espírito Santo que você vai conseguir demonstrar amor a quem não merece. Aquele vizinho chato, irmão, que fala mal de crente, da igreja, do pastor, e já o crentão aí. E a Bíblia está dizendo, você tem que amar esse vizinho chato. Aquele cunhado que chega antes de você e toma sua Coca-Cola. A última coxinha, ele vai lá e mete a mão. E a Bíblia está dizendo que a gente tem que amar esse camarada que faz tudo isso. Graças a Deus eu tenho 2 cunhados maravilhosos que jamais faria isso. E um deles é quase meu irmão. Quantos estão conscientes que o amor precisa ser estendido aos outros? Levante a mão. Aquele que te ama e aquele que não te ama. Aquele sogro, aquela sogra chata, tem que dar um presentinho no final de ano. Minha sogra está aqui, te amo. Irmãos, Jesus amava tanto a sogra, que ele foi à casa de Pedro, sem ninguém pedir, ele curou a sogra de Pedro. Essa semana eu estava lendo essa passagem, eu pensei, Senhor, ninguém pediu, nem Pedro, nem ela mesma, mas ela estava com febre, Jesus viu a dor e a febre dela, chegou lá e curou a sogra de Pedro. É um sinal para todo mundo, gente, amem a sogra de vocês, eu amo a minha é uma bênção. Quarta coisa que Paulo aconselha Timóteo a manter um bom padrão dos fiéis, diga fé. Gente, a gente acredita em tanta possibilidade humana e às vezes exclui a principal, a possibilidade de Deus intervir na nossa vida e mudar tudo o que é necessário. Olha o que a Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Você tem que acreditar que Deus existe, que Deus pode todas as coisas, que Deus pode mudar o status quo da sua vida, que Deus pode mudar o seu presente, o seu futuro, que Deus pode fazer da sua vida algo maravilhoso, eterno, bendito. Eu fico impressionado, irmãos, com as pessoas que vêm à igreja semana após semana e não acreditam na possibilidade de Deus fazer tudo novo em sua vida. E olha que o texto que nós lemos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita, irmão, não estou dizendo só nisso ou naquilo, acredita em Deus e no que Ele pode fazer. Existem tantos desafios para o ano de 2019, seria maravilhoso se eles ficassem parados no tempo, no ano de 2018, e esse ano zerasse tudo, mas nós trazemos também os desafios do ano de 2018 para o ano de 2019, mas você jamais pode esquecer, ignorar que Deus também, irmãos, não ficou no ano de 2018, Ele passou com você para o ano 2019, e a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O que Ele fazia ontem, Ele vai fazer hoje e Ele vai fazer amanhã. O nosso Deus é poderoso.
E eu gosto de me lembrar de algumas passagens bíblicas que acentuam essa generosidade do poder de Deus em meu favor e em seu favor. Quando a Bíblia diz, irmãos, que um pé dele, claro que isso metaforicamente, mas mostrando o tamanho do poder de Deus. Um pé de Deus está na terra e outro no mar. Pense o tamanho dessa pessoa, cujos pés, um está na terra e o outro no mar. Irmão, só Deus, que o meu e o seu nome estão escritos na palma da sua mão. Mesmo que uma mãe, observe o que a Bíblia diz, que algo que parece impossível, mas a Bíblia diz, mesmo que uma mãe esqueça do nome do seu filho, todavia o Senhor jamais esquecerá do nome dessa pessoa. Isso mostra a grandiosidade de Deus, para você acreditar num Deus todo-poderoso. Está se falando agora no ministro da Economia como um ministério de superpoderes, como um ministro de superpoderes. Isso porque ele detém 3, 4 ministérios. Agora, imagine falar, irmãos, de um Deus que cria todas as coisas, de um Deus que pode todas as coisas. Como eu e você vamos nomear esse Deus? As pessoas se impressionam porque ele administra 3 ministérios. Agora, irmãos, e aquele que administra o vento? Vento, se acalma! Tempestade, pare agora! Água, se transforme em vinho. Corvo, leve carne para os meus filhos, bem passada, ao ponto e um pouco mais. Irmão, imagina eu quero pegar alguns pássaros e dizer, agora alimenta o meu povo. Está com fome, daqui a pouco começa a cair literalmente carne do céu. Deus disse, vocês não precisam guardar alimento. Se guardar, vai apodrecer. Eu sou um Deus de providência diária. Só que o povo ainda não tinha tido contato com esse Deus que se manifesta diariamente. Começaram a estocar comida com medo de faltar. Sabe o que acontecia, irmão, quando estocava? Apodrecia. Porque Deus disse, eu sou um Deus que visita o meu povo diariamente. Eu sou um Deus que posso suprir todas as suas necessidades diariamente. É isso que deve mover o seu coração, acreditar em possibilidades infinitas de Deus. O conceito de fé no Antigo Testamento era confiança digna, lealdade, fidelidade. A Bíblia está dizendo, irmãos, quando nós exercemos a nossa fé diante de Deus, nós resolvemos confiar em alguém confiável, leal, fidedigno. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, que Deus não pode mudar a sua natureza. Mesmo que um homem minta, ele não pode mentir. Olha que coisa fantástica. Irmão ou irmã, eu não sei, por cargas d'água, você ainda não consegue acreditar na impossibilidade, no impossível, diante de um Deus que nos deu tantas provas. Ele abriu o mar vermelho, a fim de que o seu povo passasse a pé enxuto. Depois, fechou o mar vermelho. E aí, alguns estudiosos dizem, não, que o mar não era mar, era um lago. Não importa se o mar era mar ou se era um lago. O importante é que o povo passou. E se era um lago, o milagre de Deus fica mais evidenciado, porque parte do exército de Faraó morreu afogado num laguinho. Ah, não era mar não? Não. Mas parte do exército de Faraó morreu afogado num laguinho. Pastor, é impossível um grande peixe, um tubarão ou uma baleia ter engolido Jonas.
A garganta desses mega peixes são pequenas, não passam um ser humano. Tá bom, irmão? Uma piaba engoliu Jonas. Se o grande não engole, engole o pequeno. Chega lá na praia, está lá o corpo estendido de Jonas na praia. Qual você prefere acreditar? Que uma baleia engoliu Jonas ou que um tucunaré ou um pargo, um peixe do mar, engoliu Jonas? Eu gosto da ideia de que um peixe pequeno engoliu Jonas. Não importa, ele foi levado para a praia e foi vomitado na praia, cheio de algas, cheio daquelas coisas. Estava lá a prova evidente do poder de Deus. Jonas levado à praia por um grande peixe ou uma piaba, não importa, o importante é que ele estava na praia. Irmão, o que Deus pode fazer por você? É tão bom conversar com pessoas esperançosas, que acreditam de fato no poder, na imensa bondade de Deus diante das suas dificuldades, das suas impossibilidades. Pastor, Deus pode todas as coisas. Saiu do ano de 2018 conturbado, violento, turbulento, entrou para o ano de 2019 na mesma expectativa. Se não foi em 2018, vai ser em 2019, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Acredito que seja o Salmo 138, que enumera quase 17 ou 18 vezes: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, no mesmo capítulo. Tem uma frasezinha: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Qual é o propósito de você entender, irmãos, que a misericórdia de Deus, ela não está só para o dia de hoje, é para sempre, e ela será derramada sobre a sua cabeça. Você é uma pessoa que confia na fidelidade desse Deus poderoso, quando Ele diz: eu posso todas as coisas. Irmão, o que é para Deus mudar esse gen na sua vida, hoje de manhã, que está gerando todo esse desconforto? O que é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um câncer, uma célula que está defeituosa no seu corpo, e dizer: célula, volte ao normal agora? Falou: pastor, será? Esse será eu deixo para você. Eu creio no Deus que pode todas as coisas, irmãos. Ele é Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Pastor, mas eu já exerci tanto a minha fé. Irmão, enquanto você estiver vivo, você tem que exercer, porque dia menos dia Deus pode intervir na sua vida. Não quero aprender isso no fragor da batalha, não. Não quero descobrir que Deus é bom, que Deus é poderoso, só na necessidade. Que vai ser muito difícil você passar de ano no meio da necessidade. Já viu aqueles meninos? Outro dia eu fiquei com pena até do menininho. Até depois eu falei com o João: a gente precisa orar. A minha esposa: nossa, eu queria tanto que ele passasse de ano. Vamos orar pelo seu amigo, João. O cara ficou em 10. Eu falei, até brincando, falei: nem Deus, Janinha. Em 10, irmão. O cara brincou o ano inteiro. Tinha 10, o que ele não resolveu ao longo do ano, ele ficou em 10. Como é que ele vai resolver em uma semana? Mas Deus pode. Aí a gente tem que apelar para a fé mesmo. Deus pode, irmão. Deus pode descer, se incorporar dele e fazer a prova por ele. É o único meio. E ele passou, João? Passou, irmão. Vamos aplaudir esse menino. 10 matérias. É um milagre. Ele vai sair no livro dos recordes. Aí, ele ficou... Irmão, isso aqui é pregadora. Ela tem vários microfones, vários. E fica, e canta, e bate palma. Você tem dúvida que ela vai ser... Eu não tenho dúvida nenhuma, mas adora.
ficar aqui em cima, a gente anda, ela anda, dá a mão. Irmão, isso aqui vai ser pregadora poderosa, mas todo dia a gente profetiza sobre, vai ser pregador, vai ser uma pastora, vai casar com um pastor maravilhoso, poderoso, vai ser uma bênção no reino de Deus. Aí, ó. E não tem vergonha não, irmãos. Agora vai com a vovó, vai. Eu não tenho dúvida que vai começar a pregar desde cedo. Você tem fé? Eu creio, irmão. Quem tem um desafio de fé para o ano de 2019? Ou espiritual, emocional, físico, financeiro. Irmão, feche os seus olhos, exerça a sua fé agora. Falou, Deus, tua palavra diz, é impossível agradar o Senhor se não for, pelo menos pelo caminho inicial da fé. Exerça a sua fé agora, peça para Deus intervir nessa sua necessidade. Irmão, Deus precisa se manifestar como um Deus poderoso, como um Deus fiel, como um Deus que abre e fecha portas. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele muda pessoas, Ele muda quadros financeiros, Ele dá saúde. Esse é o Deus a quem nós servimos. Fé. Sem fé é impossível agradá-lo. E se você tem fé, você tem que dar mostras que você acredita em Deus pela prática. Abra os seus olhos. A partir de hoje, irmãos, quem perguntar do seu problema, você vai dizer, está resolvido em Deus. Está feito. Essa é a prática, esse é o resultado da sua obra, que você tem que fazer. Está feito. O meu é acreditar, o de Deus é fazer, irmãos. E eu quero encerrar jogando já o restante dessa mensagem para o próximo domingo. Falar sobre pureza e o finalzinho, santidade. Antes do meu filho João nascer, minha esposa teve 3 abortos consecutivos. 3. Daniel e Suzana nasceram tranquilamente. Passaram-se alguns anos, por isso existe uma distância grande da minha filha Suzana para o João, 13 anos de diferença. Durante esse período, minha esposa teve 3 abortos naturais consecutivos. 10 anos. E a gente não sabia por quê, e a gente sempre cria num terceiro filho, mas acreditava na vontade absoluta de Deus. A primeira ou a segunda vez que nós fomos a Israel, nós subimos ao Monte Sinai de madrugada. Você sobe de madrugada porque existe um fenômeno no deserto, que durante o dia é um calor absurdo e à noite um frio absurdo. E você não consegue subir durante o dia pelo excesso de calor. A gente subia ao cume do Monte Sinai por volta de 11 horas, meia-noite, para quando desse 6 horas da manhã, 5 horas, a gente começasse a descida para chegar cedo embaixo. E nesse dia que nós subimos, Deus me tomou de uma fé absurda. Minha esposa já no cume do monte, minha esposa se sentou e eu falei, hoje você vai ser curada. Hoje Deus vai restaurar você. Porque nós havíamos descoberto que ela tinha um tumor no útero do tamanho, no ovário, um cisto de um ovário do tamanho de uma laranja. Por isso ela não engravidava. Quando nós voltamos, minha esposa engravidou de novo. Só que ela tinha esse cisto no seu ovário. E a gente manteve a gravidez dela em jejum, em oração, pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Ele mantivesse aquele bebê e tudo. E quando chegou no final da gravidez, ela passando muito mal, o médico dela, nosso amigo, eu falei, doutor Jorge, o senhor precisa operar minha esposa. Ele falou, o senhor autoriza que seja feito antes? Eu falei, autorizo, assinei uma autorização para que o parto fosse feito antecipadamente. No dia do parto, ele falou, esse cisto eu vou tirar no momento do parto. Tirou quase uma laranja, do tamanho de uma laranja o cisto.
Mandou-se para biópsia para analisar o cisto. Quando voltou o resultado, era um cisto benigno, e naquele dia minha esposa teve o livramento completo. Deus a livrou, e meu filho João, que é uma bênção na nossa casa, a gente não consegue pensar a nossa família sem o João. Irmão, basta que alguém exerça sua fé, porque o resto é com Deus. Alguém tem que acreditar no livramento, na intervenção e no poder de Deus. Irmão, médico é bom, mas tem o seu limite. Os exames são necessários, mas tem um limite. Mas o meu e o seu Deus é ilimitado, Ele pode todas as coisas. O irmão aqui casou. Olha o poder de Deus. Vamos ficar todo mundo de pé. Gente, o que Deus não pode fazer? A Thalita casou. Pastor Marcos casou. Irmão, a maneira como Deus conduziu o casamento do pastor Marcos foi uma coisa sui generis. Nós estávamos numa chácara, orando e jejuando 3 dias consecutivos. A gente não comia nada nesses jejuns que nós fazíamos. E ele tinha levado esse pedido de oração, nós oramos os 3 dias, e nada da resposta concreta, pelo menos aos nossos olhos, aparecer para ele. No último dia, para a gente voltar para casa, a gente levava umas balinhas de hortelã para não matar as pessoas quando abrisse a boca. A gente pega a balinha e tudo, e pastor Marcos pegou a balinha também. O que estava escrito no papelzinho da balinha, varão? Espere, estou preparando o caminho. Foi num papel de balinha, foi a resposta de Deus para a vida dele. Olha, ele casado com 3 filhos. Naquele dia, ele levou a resposta, falou: pastor, essa é a resposta que Deus está me dando. No momento final da oração, num papel de balinha. Espera, estou preparando o caminho. Quando o pastor Marcos falou em namoro com a pastora Vivi, ela disse: eu quero, eu aceito, eu te amo. Será que Deus preparou o caminho? Preparou ou não, irmão? Claro que preparou. Num papel de balinha estava a resposta. Hoje eu posso ter sido usado para trazer resposta à sua vida. Ah, mas eu queria uma palavra profética. O que você acha que eu estou fazendo aqui, irmão? Estou profetizando desde 10 horas da manhã. E você está esperando um trovão. Então segura aí. BUM! Eis que eu falei contigo desde as 10. Toma, irmão. Desde as 10 Deus está falando. E você quer uma coisa. Desde as 9 com o pastor Deus. Irmão, se tu não pegou sua porção hoje, vai pegar de noite, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu creio na bondade de Deus, irmão. Sou fruto da bondade de Deus. Deus pode todas as coisas. O que você não pôde até hoje, aquele deputado, aquele seu amigo, seu chefe, Deus pode todas as coisas. Feche os seus olhos.